O Ho'oponopono é uma das ferramentas da maleta de ferramenta. Então existe uma ferramenta individual que é o Ho'oponopono. Vamos dizer que ele é um martelo, tá? Ou um alicate para cortar uma energia do passado, para corrigir algo, certo? Mas aí, vamos supor que você está reformando uma casa. Você é a casa, certo? Você é o templo divino. Você está ali reformando. Você consegue reformar a casa inteira com um martelo? Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, deusinho e deusinha, a mais um vídeo do nosso canal, O Despertar da Magia. Gente, eu amo tudo isso aqui, esse mundo mágico, esse mundo, né, do poder divino em nós. Isso é maravilhoso. E cada dia mais eu tenho me conectado com essa essência divina. E tem sido maravilhoso, né? Então aqui o canal, ele é de tiragem de tarô, né? Só que vai trazer muitas informações para que a gente possa montar todo o quebra-cabeça, né? O tarô é uma ferramenta É uma ferramenta criada pela espiritualidade, criada pelo divino, por Deus. Tudo é criado por Deus, gente. Não existe nada que Deus não cria, tá bom? Cria através de nós. Um homem criou o tarô, ok? Trouxe a existência, veio na cachola dele uma ideia, né, uma intuição das cores, e ele criou aquilo, certo? Como um instrumento de adivinhação. André, eu vou adivinhar meu futuro, o príncipe encantado. Não, gente, o tarô é muito mais profundo que isso, né? Tudo é muito mais profundo. Ele não veio para trazer esse tipo de revelação que a gente pensa. O tarô, ele veio principalmente para revelar as energias disponíveis, para nos servir de mensageiro, tá? E isso a gente vai ouvir muito aqui nesse canal, no outro canal que eu tenho, certo? Só que assim, eu comecei a fazer as tiragens de tarô daqui e eu falo muito dos decretos. Eu uso a ferramenta do decreto para trazer cura e libertação para a alma, porque esse é a minha missão com o tarô. Tá? O meu propósito e minha missão. Com o tarô, com o reino espiritual, com tudo que existe na matéria, com, né, esse despertar da percepção e da intuição que eu trago pra minha vida, que eu trouxe pra minha vida, a minha missão é trazer pra você, tá certo? Então tudo aquilo que eu uso para o meu uso próprio, para o meu benefício, para a minha cura, para a cura da minha alma, para a minha evolução, é o que eu compartilho. Então aquilo que deu certo eu compartilho, tá? Normalmente eu compartilho tudo. E aí o que não dá tão certo a gente vai melhorando também ao longo do tempo. Mas aqui, gente, eu tô trazendo pra vocês tudo aquilo que já deu resultado na minha vida, tá certo? Então o que acontece? Nessas tiragens de tarô, eu falo muito do decreto, tá? O que é o decreto? É uma mala de ferramenta, é uma caixa de ferramenta, tá? Vamos lá, existem várias ferramentas que você vai usar espiritualmente para limpar o seu corpo espiritual, a sua mente, as suas emoções, tá? Então existem várias ferramentas. Existem aí as afirmações positivas, né? Você vai ter as intenções, tem o Ho'oponopono, que é o que a gente vai falar hoje. E tem milhares de ferramentas, né? A escrita criativa, deixa eu ver o que mais, meditação, né, yoga, tudo que traz algum benefício, que traz conexão com a espiritualidade, tá certo? Então existem várias ferramentas, não existe uma só, ok? Para que você possa, através daquela prática, daquele objeto, ter uma intenção e ter uma conexão maior com a espiritualidade, ok? Não é errado, jamais seria você ter uma pedra, tá? Ó, eu vou trazer a pedra da lua aqui, da estrela, tá? Uma pedra como um objeto perto de você ou pra te guiar, pra te orientar, tá? Porque tudo vai servir de mensageiro. A mesma pedra que eu mostrei pra vocês aqui, que é a estelar, ó, ela tá no colar, que aqui é um sol,
e no meio tem uma pedra estelar. Então, eu estou despertando para a luz divina, que é o sol, a minha verdadeira essência, e trazendo direcionamento para as pessoas. Então, na medida que eu vou me curando e me libertando, usando as ferramentas, eu vou trazendo essa cura e essa libertação para as pessoas, tá certo? E tudo isso vai servir de mensageiro. Por exemplo, esse colar aqui, se você for ver a abertura desse canal, né, a vinheta do canal, tem uma foto que eu tirei há muitos e muitos anos atrás, tá? Que eu estava de preto e que eu estava com este colar. E na foto eu estou num outro cenário, porque é outra cidade, outra casa, outra vida, tá? Outras experiências. E esta placa do Ho'oponopono está naquela foto, ok? E acredito que ela tá do lado de cá, não do lado de cá. Ela estava do lado masculino e agora ela está do lado feminino. Então lá eu estava curando o espírito. Lá eu estava a mente, né? Lá eu estava conseguindo acessar os pensamentos, os sentimentos para ir curando o meu espírito, o direcionamento lá. E eu fui usando essas ferramentas. E, gente, pasmem, nada é por acaso. Tudo é uma sincronia perfeita do universo, tá? Anteontem, eu gravei uns vídeos aqui pro canal, enfim. E coloquei no canal. E tinha um outro vídeo de Sagitário que eu tinha que gravar também. Só que enquanto um vídeo tava subindo pro canal, eu literalmente subi lá pra casa, né? Porque aqui eu tô no meu porão. Eu subi, se você quer saber como tudo isso aqui aconteceu, a transformação disso aqui desde o começo, toda a história daqui tá no outro canal, tá? Tarô a Bússola da Alma, que eu vou deixar aqui na descrição o link também pra quem quiser ir lá. Lá é de tarô, mas lá a gente usa muito a percepção e a intuição, ok? A gente desperta muito isso e lá eu trago muitos vídeos de sinais, mostrando a bagunça aqui da minha volta, né? Que cada objeto, cada coisa tem aí seu significado. Isso aqui também eu vou trazer, o que tiver aqui ao meu alcance, o que eles mandarem trazer aqui. Mas lá eu gravo vídeos de sinais da minha casa, da minha rotina, do meu dia a dia, pra mostrar como eu enxergo esses sinais e como eu utilizo essas mensagens que eles estão trazendo para a cura e libertação, tá? Como eu vejo tudo isso e isso vai me guiando e me direcionando. Então eu tô ensinando no outro canal, tá certo? E aí o que acontece? Não existe coincidência ou por acaso. Tudo é um mensageiro, tudo é sincrônico, tá? Tudo tá ali pra conexão. Então são pecinhas de quebra-cabeça fragmentadas pelo universo, que vão conectando a gente ao nosso caminho, tá? Nos mostrando que aquilo está correspondente, tá tudo conectado, gente. Então, um relógio de uma cor, um colar, vai mostrando essas conexões e vai mostrando esse direcionamento, vai trazendo esse direcionamento. E ontem, eu não consegui gravar o vídeo de Sagitário pra cá, tá? E aí eu subi e fui fazer a capa do vídeo de Touro, que já está lá no canal, tá? Até aqui a plaquinha nem tirei porque é pra tirar pro outro canal também, que eles mandaram. No outro canal eu vou tirar Touro e Peixes. O que acontece? Subi, fiz a capa, aí falei, quer saber? Eu já vou fazer a capa de Sagitário e vou fazer a capa do Ho'oponopono, porque na hora que eu estava tirando o Touro, veio na minha cabeça toda hora que eu tinha que gravar um vídeo do Ho'oponopono, mostrando a minha visão do Ho'oponopono, como o Ho'oponopono é usado por mim, como eu vejo, qual é o meu conceito de Ho'oponopono, tá? Quais foram os insights, as iluminações que eu tive a respeito dessa ferramenta, como eu utilizei essa ferramenta até aqui e como eu criei o decreto com o Ho'oponopono, tá? O Ho'oponopono é uma das ferramentas da maleta de ferramenta. Então existe uma ferramenta individual que é o Ho'oponopono. Vamos dizer que ele é um martelo, tá? Ou um alicate para cortar uma energia do passado, para corrigir algo, certo? Mas aí, vamos supor que você está reformando uma casa. Você é a casa, certo? Você é o templo divino. Você está ali reformando. Você consegue reformar a casa inteira com um martelo? Não.
O martelo tem uma função, pregar um prego na parede, ou arrancar um prego da parede, ou bater em alguma coisa que você precisa encaixar ou desencaixar, né? Prender, soltar. Então o martelo tem uma função específica, né? Ele tem... É específico e transferível, é específico pra ele. Ele tem aquela função, tá certo? Mas aí, só ele não resolve. De repente, você precisa colocar um parafuso. Porque olha só, esse quadrinho tá com parafuso porque ele é pesado. Esse aqui de trás de mim, ó, tá com prego. Então esse aqui eu consegui usar um martelo pra colocar. Coloquei um preguinho na parede e coloquei o quadrinho num prego. Esse daqui do pavão é mais pesado, tá? É um piso, é feito de resina, então ele é um chumbo, ele é pesado. Pra colocar ele, não dava pra pôr um prego, porque corre o risco de cair. Então, foi feito 2 furos na parede, com parafuso foi colocado. Então, eu usei a furadeira e a parafusadeira na mesma ferramenta. Aí, tudo bem que é a mesma ferramenta que faz. Mas se eu não tivesse a parafusadeira, a minha furadeira não tivesse essa função, teria que ser usado, além da furadeira, uma chave de fenda. Uma chave Phillips, né? Porque aqui é Phillips. Então, ainda tem as chaves com bocais diferentes, para funções diferentes, para parafusos diferentes. Então, assim, todas as crenças e padrões que você carrega, todas as dores da sua alma que você carrega, não vão ser resolvidas apenas com uma ferramenta. Não adianta, que não tem como. Tá? Uma ferramenta vai começar o processo, ela vai começar a te ajudar, ela vai te impulsionar, ela vai começar a dar efeito, mas vai chegar um momento que aquela ferramenta já não dá mais, você precisa de outras. E foi isso que eu fui observando ao longo dos anos. Então, eu vim de uma linhagem né, a minha família vem dessa consciência de que o poder está em nós, de que tem um poder na nossa mente que pode transformar tudo, né? Só que não é bem a mente que tem esse poder Ai, meu Deus do céu, é a alma, tá? A mente, o nosso pensamento vem direto da alma, vem dos nossos sentimentos. Ele não nasce no pensamento, ele nasce no sentimento e vira um pensamento. É louco, mas é isso, tá? Então eu vim aprendendo sobre isso, vim fazendo as afirmações positivas, porque quando criança minha avó me levava muito na Seishonoye, então a verdade da vida, a gente vai aprendendo esses mantras, vai aprendendo a meditação, vai aprendendo essa conexão. E tudo isso foi dando resultado. Só que conforme você vai fazendo, isso é mágico, gente, presta bastante atenção. Conforme você entra nessa busca do conhecimento, do autoconhecimento, do despertar da sua verdadeira essência, do seu sol, tá? Você vai caminhando. Você vai andando ali, você vai usando aquilo que chegou pra você como informação. Porque naquele momento é como se você fosse o bebezinho no despertar espiritual. Naquele momento, aquilo ali é a ferramenta que você precisa, tá? É a ferramenta que vai conseguir te ajudar, porque de repente, se você tá num processo de despertar espiritual e eu passo um decreto pra você e você tá iniciando isso, tá? Você ainda não tem um conhecimento base, o decreto pra você vai ser o fim do mundo. Vai ser um bicho de 7 cabeças, tá? Então, se você chegou nesse vídeo, você já está mais avançado no despertar espiritual. Tá certo? Você já está num grau mais elevado, você já passou de séries aí. Você já não tá mais lá no prezinho aprendendo a ler e escrever na espiritualidade. Você já sabe ler e escrever, você já tem um desenvolvimento, você já tem essa busca, certo? Por isso esse conhecimento está chegando até você. Porque eu comecei com o Ho'oponopono. Então essas ferramentas foram chegando pra mim, eu fui usando, eu fui desenvolvendo, eu fui crescendo. E dentro da meditação, dentro dessa conexão mais profunda com a espiritualidade, sem precisar de um intermediário, tá? Sempre se conectando diretamente com a espiritualidade, observando os intermediários como sinais, tá? Eles vão trazer esses sinais. Então vão vir mensagens de várias partes. E aí chegou o Ho'oponopono pra mim há muitos anos atrás. Nem existia Beth Russo na vida pra falar de Ho'oponopono, tá? Foi logo que o Joe Vitale lançou o Limite Zero, que era o livro do Ho'oponopono há anos atrás, tá? Muitos anos atrás. Então, aí o que aconteceu?
eu já vinha naquele despertar, eu já vinha no livro do segredo, eu já vinha naquilo tudo, e de repente aparece o livro do Joe Vitale falando sobre o Ho'oponopono, uma ferramenta de cura havaiana que limpava e corrigia os erros do passado, tá? Que era uma ferramenta para curar os erros do passado. E eu comecei a buscar cada vez mais esse Ho'oponopono e praticar o Ho'oponopono. Claro que neste caminho eu fui tendo a influência dessas pessoas que estavam trazendo a informação. Então eu também fui sendo influenciada a usar da forma que eles estavam fazendo, porque é ali que eu tô aprendendo, tá ok? É certo ou errado? É o que a minha mente conseguia assimilar naquele momento. Porque eu vim, né, de uma linhagem de bruxas ancestrais, de xamãs, né, guias e mentores espirituais, mas eu também fui inserida na religião católica, né? Então tinha aquele negócio de pegar o terço lá pra dar certo, né? Tinha que ter o rosário, e tem aquela parafernália toda, e tem que tomar hóstia, tem que tomar vinho, e tem que não sei o que, tem que não sei o que, senão você não tem conexão com Deus, e lá, e tudo aquele beregenite, né? E aí eu vim daquilo. Então quer dizer, o universo me traz uma ferramenta totalmente diferente daquilo que eu já estou acostumada, minha alma não aceita. Ela vai repelir, ela vai falar, sai daqui que isso aqui não é de Deus, sai daqui que isso aqui não é bom. Ela não vai permitir que eu utilize aquela ferramenta. Você tá entendendo? Então nada vai chegar pra você e você vai aceitar se não estiver minimamente compatível com o que a sua alma já conhece. Um pouco do conhecimento que você já tem. Por isso é um despertar e uma evolução. Entende? É um degrauzinho de cada vez. Não tem como você pegar aí uma escada de 100 degraus e chegar lá no 100, né? Você pisa no primeiro e já tá no 100. Não tem como. A não ser que seja uma escada rolante que você pisa em um só e ela vai te levando. E mesmo assim tem um processo. Você não tá andando, mas você tem um processo de subida. Não é né? Nem elevador é assim. Você sobe, ele vai subindo aos poucos. Você até não tá vendo, mas ele tá subindo. Então tudo tem um processo, né, de elevação, de despertar, de evolução, tá? É tipo uma espiral. Só que aí o que acontece? Então vamos chegar pra você as mensagens correspondentes com aquilo que a sua alma já tem. Claro que o universo vai trazer alguma coisa, aquela informação de uma forma que se encaixe naquilo que a sua alma já conhece, com uma pitadinha, um fragmento do novo. Entendeu? Então eu estava ali, inserida numa religião católica, né? Principalmente depois que eu fui morar no Paraná. Minha sogra, né, é católica, e é aquelas das fervorosas, de ir com o santo pro meio da rua, de sair em procissão, né, velhinho, todo mundo cantando a mesma coisa, e terço em casa, e oração em casa, e vai na missa, e vai não sei aonde. Então, assim, tudo aquilo... Andréia, mas foi sua sogra? Não, gente, já vinha de antes, tá? Só que não era tão forte, porque a minha mãe mesmo não vai à igreja. Minha avó não ia à igreja, né? Eu comecei a ir por conta depois de algumas situações da minha vida. Eu comecei a procurar espiritualidade. Mas qual é o conceito que a alma tem de espiritualidade? Se eu tô precisando me conectar com o reino espiritual, eu tenho que ir numa igreja. Não importa qual, mas eu tenho que ir. Então eu vou pra católico, eu vou pra evangélico, eu vou pra umbanda. Eu preciso de um intermediário pra chegar lá. Tá? E é isso que a gente faz, ok? Então a gente busca esse intermediário porque foi assim que nós aprendemos. Eu não consigo chegar a Deus sozinho, eu preciso de um intermediário. Preciso de alguém que me leve até lá. Isso é mentira, tá certo? Mas foi o que nós aprendemos como verdade. Então quando eu comecei naquele despertar espiritual, que eu precisava conhecer minha verdadeira essência, que chegou o momento de eu cumpri meu propósito e missão, e a espiritualidade começou a me empurrar dizendo, tem um caminho pra você, eu fui pra igreja. Primeiro eu fui pra igreja católica, depois eu fui pra evangélica, cheguei na umbanda, cheguei na quimbanda, cheguei em tudo que é lugar que você pode imaginar, tá? Foi ruim? Óbvio que não, porque em cada lugar eu tive a experiência daquele lugar e consegui entender que a minha alma vibrava naquilo de alguma forma. Ali tinham informações de crenças e padrões
rigorosos, enrijecidos, doutrinas e padrões humanos que a alma carrega como verdade. Então aqueles lugares serviram para mim como mensageiros do que a minha alma carregava. Você não se conecta a ninguém que não seja igual a você. Você não chegou nesse vídeo porque você se conecta porque é igual a você. Porque você já está vibrando nesse despertar, nessa energia, tá certo? E aí o que acontece? Eu fui, achei o Ho'oponopono no livro do Joe Vitale, fragmentado, né? As informações fragmentadas. Depois comecei a buscar mais a fundo, encontrei o Dr. Hugh Lane, encontrei Morna Simeona e fui mudando o meu jeito de ver o Ho'oponopono. Fui mudando a minha essência do Ho'oponopono. Aquilo que eu tinha aprendido logo de cara, né, foi me trazendo... Eu comecei daquele jeito, então eu fiz o Japamala, 108 contas, 108 repetições, mas olha que legal. Por que eu atraí pra mim o Ho'oponopono, que é uma ferramenta libertadora de crenças e padrões, e trouxe ela aprisionada numa crença padrão? Que eu tenho que ter um instrumento pra contar, tem que contar 108 vezes, tem que repetir, que nem um papagaio, senão não entra na cabeça. Porque nós aprendemos que o aprender, né? A alma aprende pelo ouvir e ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir várias vezes a mesma coisa. Então, você aprendeu que aquilo tem que ser repetido, mas não é assim. Não é essa a repetição. Não vai adiantar nada. É em vão se você tá ali repetindo 108 vezes e não está compreendendo como aquilo funciona e para que realmente aquilo serve. Se você não tem a essência daquilo, aquilo não vai resolver nada. Tá certo? Então o que tá acontecendo aqui, gente? A Andrea vai lá e conhece o Ho'oponopono. Começa a fazer o Ho'oponopono através do Japamala. 108 repetições. Porque era o que a minha alma entendia de religião. Era uma ferramenta, um instrumento que a minha alma estava acostumada a ter. Então o universo ele é tão sábio, Deus é tão maravilhoso, seus guias e mentores são tão incríveis, que eles trazem algo com o que você já conhece, com uma pitada do novo, para você subir mais um degrau. Entende? Então nada tá errado, nada tá desfocado, nada. Tudo tem um processo, tudo faz parte desse processo, tá? E tudo que existe no universo faz parte dessa evolução. E cada um vai se conectar ao seu espaço, à sua essência, de acordo com aquilo que você está no tempo de evolução. Aquilo que combina com você, aquilo que... né, o próximo passo, é o próximo degrau, são os próximos 200 metros que você vai andar. Então, a religião é errada? Não é errada. É uma prisão espiritual, mas ela serve como mensageiro da prisão que a sua alma está inserida. Então tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Até que você desperte e veja que você tá preso num aquário, sendo que tem um oceano gigante. Já assistiu Procurando Nemo, gente? Vai assistir Procurando Nemo, tá? Primeiro vem e todo mundo fala que ele não é capaz, que ele tem uma deficiência, tá? Ele tem uma nadadeira menor que as outras, então por isso ele seria considerado, né, incapaz de fazer algo. Essa incapacidade, gente, só que o pai dele é capaz, tem as nadadeiras perfeitas. O pai dele é capaz, Deus é capaz, seu pai é capaz. Você é a essência do seu pai, você é a essência de Deus, do Criador, tá? Daquilo que te criou, da energia que trouxe você à existência, ok? Então você é capaz. Tanto quanto Deus foi capaz de criar o mundo e tudo que existe e continua criando através de nós, você é capaz de criar. Só que nós fomos tirados desta consciência, ou melhor, esta consciência foi tirada de nós. E é exatamente o Nemo. É onde o pai tem a capacidade, certo? Mas o filho é tratado como incapaz. Então, o que foi inserido na nossa consciência desde novo, desde quando a gente nasce? Isso há milênios, tá, gente? Vamos lá, antes de Cristo nascer já era assim, ok? Cristo foi o mensageiro para libertar a gente dessa bagaceira toda. E até hoje nós não conseguimos entender as mensagens de Cristo exatamente como elas são, porque nós ainda não estamos prontos para a revelação que ele trouxe. Elas estão fragmentadas
E pedacinho por pedacinho ela vai chegando para cada um. Para mim já chegou muitos despertares a respeito de Cristo. E para mim ele já não é mais esse salvador que todo mundo diz, né? Mas enfim, isso é para outro vídeo. Então assim, vai chegando fragmentado, tá? E o Nemo, ele foi tirado a consciência dele de que ele é um peixe, que ele pode nadar. Mesmo tendo uma nadadeira menor, ele consegue. Então foi colocado na gente a consciência de que você não tem poder, você é um pecador. Você nasceu do pecado. Tudo é pecado, tudo é errado, você vai pro fogo do inferno, e não sei o que, e não sei o que, e balalá, e balalá. E a religião, ela criou um dogma e uma doutrina diabólica em cima da gente, e não divina. Por quê? Porque a doutrina gerou medo. A doutrina gera insegurança, né? A igreja, a religião, principalmente os romanos, né? A igreja católica, o catolicismo, que é a mais antiga da história, traz essa consciência de medo, de que você precisa temer um Deus que vai te punir se você andar fora da linha. E aí eles trazem um monte de regras que a Bíblia nem tem, porque eles distorceram toda a realidade da Bíblia, certo? Aí eles trazem esse mundaréu de regras distorcidos da realidade e causam medo na gente. E aí a gente passa a achar que a gente é deficiente, que a gente não tem poder, que a gente não tem capacidade de ir pro mar. A gente precisa ficar ali no aquário, né? Onde pessoas vão nos conduzir na fé. Só que aí você passa a ter a fé de acordo com elas. Tem um livro apócrifo, tá? São os livros fora da Bíblia que foram tirados ou nem colocados porque eles diziam que não fazia parte. Ou seja, escolheram o que queriam te dar pra você ler e você leu e ficou por isso mesmo. Num determinado momento da minha vida, chegou alguns livros apócrifos pra mim. Isso já faz muitos anos. Então, a minha consciência vem despertando pra fora da Bíblia e pra fora da religião já tem muito tempo, tá? Por isso eu tô dizendo pra você que eu sei que eu tô dizendo aqui a meu respeito. E a respeito do que eu aprendi. Não é de hoje. Isso já vem de anos atrás. Eu tô numa caminhada, numa jornada. E o meu processo de evolução já tá bem avançado, graças a Deus, nesse ponto. De libertação da prisão religiosa que nós fomos inseridos, ok? Da conexão com o divino. De acreditar que o poder de Deus está em mim, que a minha palavra tem poder de criar a minha vida. O que eu falo é o que eu crio, o que eu manifesto. E é exatamente o que o Ho'oponopono nos ensina. Se você pegar a essência do Ho'oponopono, é isso, tá? E aí o que acontece, gente? Um dos livros apócrifos, tá? Tá dizendo o seguinte, tem uma frase que diz: se você acreditar que o seu líder, né, Deus, está no céu, você vai deixar as aves te guiar. Se você acreditar que está no mar, você vai deixar os peixes te guiar. E lá fala que não está fora, está dentro. E se você olhar para fora e achar que ele está lá, você vai deixar os outros te guiar. Tô resumindo, tá? Você vai lá e procura o livro de... Agora fugiu, gente. Qual é o... Se fugiu é porque não é para falar. Mas tem um livro apócrifo que fala isso. O Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé. Busca aí que você vai achar. No Google tem, tá? Evangelho de Tomé. Tem uma parte que fala exatamente isso, tá? E aí, qual é o resumo dessa parábola? Dessa parte, né? Que Jesus está falando. Porque ali é Jesus falando, tá? Ele diz o seguinte: se você não entende que você tem o poder dentro de você, que você está sendo guiado pelo Espírito dentro, por Deus dentro, você vai sempre querer ver fora alguém que te conduza. Só que aí você vai agir de acordo com aquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem crenças e padrões distorcidos da realidade divina e ela está te conduzindo na fé, você vai ter fé que nem ela. Agora, se aquela pessoa acredita em desgraça, em tragédia, em casamento ruim, em pobreza, e ela está te guiando na fé, você vai começar a crer naquilo que ela crê. Você vai ouvir ela falar daquilo e você vai começar a guardar aquilo como um alimento e uma verdade, porque você
você colocou ele como um líder, tá? É como uma autoridade pra você. E tua alma entende a autoridade, ok? Então, se você tem um professor, você ouve o que aquele professor está falando e você aprende aquilo que o professor está falando. Porque no momento que você sentou na cadeira e pegou um papel e uma caneta e falou, essa pessoa vai me ensinar e eu vou aprender, o que ela fala pra você, a sua alma aceita como verdade. Porque foi um comando que você deu pra ela. Eu quero aprender o que essa pessoa tem pra falar, eu vou aqui escrever e você aprende. Tá? Então, se aquela pessoa tem crenças e padrões totalmente dolorosos a respeito de relacionamento, de vida, de vestes, ele vai passar esse conceito pra você. E você vai passar a viver desta forma, acreditando nisso e agindo dessa forma. Só que se isso tiver distorcido a realidade divina, for uma crença, uma doutrina, um padrão humano e não espiritual, tá? Você se aprisiona. Ok? Então, ali tá dizendo que a gente precisa entender que o poder está dentro de nós. E a Morná Simeona falava isso. Aqui chega a base central do Ho'oponopono. A paz começa comigo. Por que a paz começa comigo? Porque eu tenho que ter a consciência. Qual é o Ho'oponopono, gente? Ho'oponopono é corrigir uma escolha do passado, tá? Significa corrigir um erro, ajustar algo. Então, vamos lá. Eu fiz uma escolha, certo? De aceitar uma informação como verdade. Passei a agir daquela forma. Então, se eu estou numa religião que as pessoas criticam as outras religiões, que julgam, por exemplo, eu vou aqui, vou pegar aquele Kevin e ele vai ver. Se eu sou do catolicismo, se eu sou se eu tenho a placa, tá? O conceito, se eu tenho as crenças, se eu ouvir aquilo, eu acredito naquilo que eles estão falando. Então, se eu sou da igreja católica ou se eu sou da evangélica, eu abomino isso aqui. Ah, mas a Bíblia fala da estátua, tá tudo distorcido da realidade. Esquece isso tudo, tá? Eu abomino um Zé Pilintra. Ah, porque é um Exu, porque sabe o que é Zé Pilintra? É um arquétipo. O que é um arquétipo? Um arquétipo é algo que traz uma mensagem, que tem uma informação por trás, tá? Então, tudo na vida tem uma mensagem por trás. O que é uma caneta? É uma ferramenta que serve para você colocar no papel aquilo que tá dentro da tua mente. Então, você consegue escrever e deixar uma informação escrita, materializada daquilo que você está pensando. Também serve de anotação. O que é uma anotação? É algo que você anota para lembrar depois. Ou para outras pessoas poderem ter aquela mensagem, certo? Então a caneta tem o poder de trazer para fora de nós a escrita. Então toda vez que você vê uma caneta, você lembra que ela serve para escrever. E a escrita é um mensageiro. É algo que fica como uma memória permanente. Então, e é permanente, ela não se apaga, tá? Se você escreve de lápis, você pega a borracha ali e apaga. Mas e a caneta? A caneta é permanente. Depois que eu escrevo com ela, nunca mais vai sair dali. Tem o corretivo hoje, né? Que você passa, fica branquinho. Mas você sabe que tem alguma coisa escrita ali, porque não apaga totalmente. Tá? Então a caneta, ela também pode trazer o significado para nossa vida de que aquilo que está ali está marcado em nós, está permanente em nós. Virou algo que não foi apagado, tá? Mas as experiências que nós vivemos na vida, elas são permanentes. Você pode ressignificar a memória que você traz dela, o sentimento que você colocou nela, mas a memória, ela não vai ser apagada, ela vai ser permanente, pro resto da vida vai estar dentro da tua alma. Qual a diferença? O que o Ho'oponopono faz? Ele apaga tudo, Andréia? Nunca. O Ho'oponopono ressignifica, tá? Vamos passar um branquinho por cima, escrever uma nova história, um novo sentimento, mas vai ficar uma marca dizendo que por ali atrás tem uma memória. Então, a memória não vai apagar. Então, a caneta é um arquétipo, tá? Mas aí, se você pegar uma borboleta, é um arquétipo.
de evolução, de transformação, de polinização, né? Polinização, ela leva o pólen das flores, ela espalha a beleza das flores, a semente. Então, onde ela se alimenta, ela espalha essa semente, tá certo? E também a asa da fada, que aí vem a parte mágica da vida. Enfim, o caderno. O caderno é onde fica armazenado. Então aqui é algo que traz o conhecimento. O conhecimento que a pessoa que escreveu tem. Então eu escrevo aquilo que eu tenho de conhecimento dentro de mim, fica armazenado aqui e outras pessoas vão ler, tá certo? Então o que é esse arquétipo? É isso, são objetos, pessoas, situações, circunstâncias, tudo que existe no universo que vai de alguma forma trazer uma memória. Como eu falei do colar, né? Começa uma coisa, não termino, parece que tá tudo fora de ordem, mas eu já entendi que nunca tá, gente? Esses dias aconteceu isso comigo num culto que eu tava assistindo. Assisti o culto num dia, ele falou uma parte da passagem lá, de uma experiência, e ele cortou e foi pra outro assunto. Eu falei, nossa, ele não terminou a história. Aí ontem eu fui assistir o outro culto dessa igreja, que esse mesmo pastor tava pregando, e ele terminou a história. Só que o dia que ele começou a história, a mensagem serviu pra mim de uma forma, e o dia que ele terminou a história serviu de outra, complementou aquilo que eu tinha passado aqueles dias. Então tá tudo certo, tá? Aqui também. Então aqui, ó, o colar. Na foto lá do coisa, eu tô numa outra casa, numa outra situação, né? Também estou com uma blusa preta, isso aqui é um vestido, não é uma blusa, tá? Não tá separando aqui, é uma coisa só, tá? Lá eu tava com uma blusa e uma calça. Então eu tava separado a alma, né? Do espírito, das pernas, tinha várias informações ali. Aqui é um vestido de cima e embaixo, ele tá trazendo tudo, tá? E esse colar está lá. E tá a placa do Ho'oponopono. E ontem à noite eu comecei a fuçar que eu tava fazendo as coisas, tinha uma gaveta aqui minha meio aberta. E aí mandou eu abrir. Eu tirei, gente, tinha... Eu vou mostrar pra vocês que eles estão querendo que mostre. Aqui. Tudo isso aqui é colar. Ó. Só que é só um pouco. Aqui tem mais. É que quando a gente mudou pra cá, pra essa casa, eu guardei os colares na gaveta desse móvel. Arrumei meu quarto, tudo, mas ainda não consegui fazer um espaço pra pôr os colares. E o móvel que eu tinha antes, que ficava esse colar, eu joguei fora. Então os colares ficou jogado. E aí eu deixei dentro da gaveta pra não estragar, porque a Heloísa já pegou um, já andou quebrando, estourando eles, né? Eu falei, eu vou guardar aqui na gaveta, quando eu precisar eu venho aqui e pego. E ontem essa gaveta tava meio aberta, eu comecei a tirar as coisas de dentro, apareceu esse colar e ele ficou aqui por cima, tá? E esse outro aqui da estrela, da pedra estelar com o sol, que foi minha filha que me deu. Aqui são 2 colares, tá? E eu tava com esse. E na hora que eu comecei a montar tudo aqui pra gravar o vídeo, eles mandaram colocar esse, eu coloquei. Eu ia tirar esse, eles falaram não, os guias e mentores, tá, gente? Não, fica com ele. Eu quero que você passe um por dentro do outro, ó, tá? É como se essa orientação que eu estou dando pra vocês, o sol com a estrela, tivesse vindo de dentro pra fora, mas do período que eu já utilizei dessa ferramenta. Já teve a cura, já teve a transformação, eu já não moro mais naquela casa, minha vida não é mais a mesma, tá? Muitas coisas mudaram, eu evolui muito, eu curei muita coisa, eu melhorei muito. A evolução que eu tive de lá pra cá foi gigantesca, tá? Foi muito grande mesmo. Então, vamos lá. O que é o Zé Pilintra? É um Exu, né? Tido pela Umbanda como Exu. Uma entidade, um guia espiritual que trabalha o lado mais trevoso, o lado lunar, a escuridão da nossa alma, no masculino, tá? Zé Pilintra, ele foi abandonado quando criança. O pai tinha problemas com vícios, tá? E abandonou a mãe dele. E a mãe dele foi morar num prostíbulo. E teve que os filhos acabaram sendo doados, passados para pessoas, porque ela não tinha condição de criar. E ele, por um tempo, ficou nesse prostíbulo com ela. E ele viu muita jogatina, mulheres e tudo mais, e aquelas pessoas ricas que iam lá gastar, né? E depois disso ele saiu de lá e viveu uma vida boêmia. Então aquilo que ele aprendeu quando criança foi o que ele viveu, né? Na vida. Ele aprende, ele faz. Só que ele era órfão.
né? Porque aí ele ficou sem pai e sem mãe, ficou órfão, teve que se virar e tudo mais. E ele era uma pessoa que cuidava muito de viúvas e crianças, tá? Gostava da jogatina, sabia jogar e vivia disso. E ele sabia que isso era necessário, tá? E ele ajuda a gente ir nessas dores mais profundas da alma, do abandono, sabe? Da rejeição, da humilhação, da pobreza, entende? Então, quando a gente tá passando por essas situações, quando a gente encontra essas crenças de frente ali, que você precisa lidar com esses fantasmas, com esses monstros, sozinho você não consegue. Só que ele já passou por essa situação e hoje ele está no reino espiritual, certo? Como um guia e mentor. Então, se você se conecta com essa imagem, com esse poder dele de te guiar neste caminho, você não se perde no meio do caminho. Quando a dor começa a ficar muito forte, ele começa a te lapidar, ele começa a te ajudar energeticamente a enxergar melhor os sinais e como passar por aquela turbulência. Ele te ajuda a guiar, sabe? Ele é como um farol guiando esse navio, esse barco aí nessas águas mais profundas, tá certo? Então ele é só um arquétipo. Como você vai usar aí o arquétipo da Iemanjá, como você vai usar... vamos pegar um arquétipo mais real para ficar mais fácil para você entender. E tudo isso faz parte de entender o que é o Ho'oponopono, tá certo? Talvez a gente tenha que fazer vários vídeos aqui para entender o Ho'oponopono mais a fundo, mas esse é o primeiro, então vamos lá. O que acontece, gente? Você tem uma mãe, você tem um pai, você tem uma avó, você tem um tio, você tem um professor, né? Tiveram várias pessoas que passaram pela sua vida. E de repente essas pessoas marcaram você com alguma ação. Alguma coisa que eles fizeram, de bom ou de ruim, deixaram uma marca. Eu vou dar um exemplo meu. Eu vim de uma infância muito dolorosa, né? Então, meu pai tinha muitos problemas, minha mãe tinha muitos problemas e aqueles problemas marcaram a minha infância. Então o meu pai não gostava de trabalhar, meu pai andava com um povo que não era muito bom, entende? Então eu tenho isso gravado em mim. Só que hoje eu uso isso como uma ferramenta de falar, eu não quero isso pra minha vida. Então ele é um arquétipo. Só que ele é um arquétipo de dor. Ele é um arquétipo que me mostra uma situação ou as ações que eu não quero pra minha vida. Entende? A minha avó foi uma pessoa que sempre foi para esse lado da espiritualidade, de desenvolver o poder da mente. Minha avó tinha isso muito forte. Minha avó veio de uma linhagem de curandeiras, né? Minhas tias, a minha prima, a Cristina Cairo, se você procurar aí, ela é prima de 1º grau da minha mãe, prima de 2º grau meu, né? Ela é escritora sobre a linguagem do corpo. Ela tem um Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo em São Paulo, né, que cuida da energia das pessoas. Lá você tem psicanálise, lá você tem reiki, lá você tem constelação familiar, lá você tem toda essa parafernália espiritual, tá? Todas essas ferramentas espirituais. Então eu venho dessa linhagem, tá certo? Eu venho desse contexto. Então eu tenho memórias. Então vamos lá, minha avó falava muito disso, minha avó trazia muito isso, levava eu na Seixonaie. Então, de alguma forma, sempre que eu lembro da minha avó, vem pra esse lado espiritual, vem pro lado das bruxas, vem pro lado dos curandeiros. Então ela é um arquétipo pra mim. Ela me traz memórias e lembranças. E toda vez que eu preciso ir pra esse lado, alguma coisa desperta em mim dizendo, ó, é aqui, é assim, é assado. Entende? Então, serve como direcionamento do que ela me falava, do que eu vivi com ela, de tudo que eu vivi, né, com a Cristina, com a minha família. Então tudo aquilo serviu de um arquétipo, ficou marcado como uma informação. Então, dependendo do que eu vejo, minha avó, né, a minha avó fazia crochê. Então sempre que eu vejo algo de crochê, me lembra da minha avó e me lembra que tudo está conectado. Passado, presente, futuro, não tem separação. Eu, você, o universo, tudo é conectado, como um crochê. É uma linha que vai se fazendo, vai formando, vai tendo formas novas e aquela forma traz uma mensagem, né?
um tapete, uma toalha, uma borboleta, tudo que você faz no crochê e no tricô. Então, quando eu vejo um crochê e tricô, eu já lembro da minha avó e lembro do que ela falava. Então, você tá vendo? Um arquétipo, ele vai te remeter a memórias, a lembranças, como a caneta, como o caderno, como a borboleta, como tudo, tá? Então, é importante a gente saber dessa essência, tá? Dessa base, pra gente começar a compreender o Ho'oponopono mais a fundo, tá? Não o superficial que nós aprendemos aí nos primeiros momentos que a gente tem contato com o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono é uma ferramenta muito profunda. Se ele chegar chegando, gente, é a mesma coisa que você se jogar no mar, lá em alto mar, sem saber nadar. Sem boia, sem nada, afogou. Entende? A alma vai se afogar. Porque ela vai falar, que é isso? Eu não sei o que é isso, eu não sei fazer, eu não vou. É um processo pra você chegar na essência mais profunda do Ho'oponopono, tá? Então, vamos lá. Você precisa entender que você é 100% responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Essa é a essência base do Ho'oponopono. E para isso, você tem que se desconectar dessa mentalidade, desta crença de que você precisa de um intermediário para chegar a Deus e que a sua vida está sendo criada aleatoriamente. Não, criança. A sua vida está sendo criada por você. Palavras, ações, tá? Tudo isso cria a sua vida. A Morná Simeona, que foi quem transformou o Ho'oponopono na forma que ele é hoje, tá? O Ho'oponopono era feito de um jeito lá no começo dos tempos, tá certo? Então eles entendiam que existia uma mágoa, um ressentimento, uma dor entre as pessoas e que isso precisava ser curado para que fosse liberto, para que as pessoas pudessem seguir adiante, para dissolver aquela energia negativa e colocar uma energia positiva no lugar que é o eu te amo, tá? O perdão para trazer o amor, ok? Só que aí o que acontece? Existia o perdão e o amor, só que as pessoas precisavam estar frente a frente. Então os xamãs das tribos, né, eles eram os psicólogos, né? Então todo mundo ia lá, se eu tenho algum problema, se eu tô com alguma dor, eu vou lá no xamã, converso com ele como se fosse um orientador espiritual e ele me dá o direcionamento do que eu preciso fazer. Então quando você chegava no xamã na antiguidade e falava pra ele, eu tô com um problema no meu relacionamento, tá acontecendo isso comigo com meu marido, tá? Ou com a minha esposa. E ele falava assim, então você vai precisar trazer seu esposo, sua esposa aqui, a gente vai sentar vocês dois e vocês vão se perdoar. Você vai entender ele vai entender você, tinha um ritual, tinha um monte de coisa tal, mas a base principal era o perdão e o amor. Então trocar a dor pelo amor através do perdão, através de entender aquela situação e perdoar um ao outro, ok? Então isso era o princípio do Ho'oponopono. Só que, por que isso era feito? Porque a nossa consciência lá atrás era de que nós éramos vítimas e tinham os vilões. Então, era tido na consciência humana que nós tínhamos que perdoar o outro pelo que ele estava fazendo, porque ele era um vilão na nossa história. Então, ele era o vilão e eu tinha que liberar o perdão pra ele, eu tinha que saber perdoar, como a Bíblia diz, perdoar 70 vezes 7, tá tudo errado. Certo? Tá tudo distorcido, não tá errado, mas tá distorcido do que realmente é. Não é exatamente como tá ali. Foi interpretado de um jeito, passado do mesmo jeito. É um telefone sem fio que foi indo, só distorceu cada vez mais a verdade sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre nós, tá certo? Então o que acontece? Naquele momento lá, milênios atrás, não tinha como chegar uma Morná Simeona, que chegou agora recentemente pra nós, né? Vamos pôr recentemente porque ela faleceu faz pouco tempo. Mas vamos pôr, não tinha como chegar uma Morná Simeona e falar assim, parou tudo. Por que você quer pedir perdão, quer perdoar ele? Se você criou a sua existência, não, ia bugar, gente. Ia bugar a mente. Entendeu? A alma ia falar, essa mulher tá louca. Não ia aceitar. Então não ia haver transformação. Se eu não consigo aceitar aquilo como uma verdade, se eu não consigo ingerir aquilo, eu não como. Então se a palavra é o alimento da alma,
Se aquela palavra tá completamente distorcida do que a alma entende, do que ela conhece, do que ela traz como um conhecimento, bugou, ela não come, tá? É a mesma coisa que você chegar para um vegetariano e me dar um prato de carne na frente dele. Ele vai virar para você e falar, amigo, não vai. Vamos mais a fundo? Pega um vegano. Coloca um ovo na frente dele. Ele não come. Pra você que não é vegano, não é vegetariano, comer ovo é natural. Então você vai lá, come o ovo, a sua alma aceita. Mas para um vegano, o ovo já não é aceito. E para um vegetariano, carne jamais. Então você entende? Cada um consegue receber o alimento de acordo com a sua natureza, com aquilo que foi desenvolvido nele, como uma consciência. Tá certo? Então, se a Mornassi Meona chegasse naquela época lá, milênios atrás, no Ho'oponopono, ou chegasse um xamã e falasse assim, parou, não precisa do outro pra perdoar ninguém não, é você com você e acabou, e vamos aqui, que você que tá responsável aí pela bagaceira toda, o poder de criação tá dentro de você, bugou. Não ia haver evolução, porque ninguém ia aceitar aquilo. Então, se eu não aceito nem um fragmento, se aquilo não mexe um pouquinho comigo e me desperta a curiosidade, ou me desperta o desejo de... Peraí, mas espera. Tá, essa parte é compatível, essa não, mas deixa eu entender melhor isso aqui. Se não desperta a sua curiosidade, se não desperta o seu interesse, se não chama um pouquinho a sua atenção, você não vai ver. Você não vai aceitar e aquilo não tem um jeito daquilo causar transformação. Cumprir com a missão dele, entendeu? Então, o que aconteceu? Foi passando assim de milênios em milênios, de séculos em séculos, até chegar no momento em que a humanidade está mais evoluída, tem uma consciência mais expandida. A partir daí, sim, consegue se trazer uma nova roupagem, consegue melhorar essa ferramenta, tá? Então você pega aí, antigamente só tinha a chave de fenda, nem ela não tinha para pôr um parafuso, era prego e martelo, aí foi desenvolvendo. Vamos criar isso, vamos criar aquilo, e as pessoas vão se adaptando àquele novo e vão utilizando cada vez mais essas ferramentas, tá certo? No mundo espiritual é igual, nas emoções é igual, no mental é igual. Precisa ter um padrão evolutivo que tenha um fragmento do que você já conhece com um fragmento de algo novo para que aquilo, sabe, consiga despertar você. Isso é o despertar, é o acordar para algo novo, tá? E aí o que acontece? Vem a Mornassi Meona depois de séculos, milênios, e consegue compreender que, peraí, a Bíblia diz que nós temos o poder de criar a vida. Nós somos deusinhos e deusinhas. O poder da criação está em nós. O que o outro está trazendo para mim como experiência faz parte do que já está armazenado na minha alma. É um reflexo de mim mesmo. Vamos mais popularmente falar? Eu orei, eu pedi, o universo está me entregando como experiência. Tudo que sai da minha boca é uma oração. Quando você faz um curso de oratória, é para falar melhor. Então, o que é a oração, criatura? O falar. Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Deus disse, haja o firmamento, separa o firmamento das águas, e foi feito. A Bíblia diz lá no comecinho, Deus disse e foi feito. Foi através da palavra. Também está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus Cristo, todos nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Carne não é só isso aqui não, gente. É tudo que é material. Tudo que é carnal, tudo que é material, tudo que é experiência material. O verbo se fez carne. A palavra se fez ser humano. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, assim façamos. Ele estava falando da consciência divina de poder e do poder de criação que era o verbo, a palavra, o Espírito Santo.
né? Que foi dado nomes diferentes, mas é a palavra. Então você tem consciência de poder divino e poder de manifestação através da palavra. Isso somos nós. E Morná Simeona entendeu isso. Foi revelado a ela isso. E ela era uma xamã havaiana. E aí nesse momento ela falou, parou. A paz que eu quero ver no mundo tem que começar por mim. Se eu quero ter amor, é por mim. Eu sou criadora da minha existência. Eu contribuo com a minha vida, criando a minha vida, e contribuo com a criação do universo, do todo, do coletivo, através das ondas energéticas que eu emano através dos meus sentimentos, das minhas palavras, das minhas ações. Então ela declarou que o Ho'oponopono da identidade própria. Eu não preciso mais do outro. Eu compreendo que o outro não tem nada a ver com a minha vida. Eu me liberto da necessidade de estar frente a frente com o outro. E olha como isso nasceu, gente. Foi bem legal que isso... Eu nem sei, vou falar bem a verdade pra vocês, como eu cheguei nessa conclusão. Foi num dia que eu estava meditando sobre isso, buscando mais a fundo essa ferramenta do Ho'oponopono, e foi vindo umas coisas pra mim, e eu costumo escrever tudo que vem vindo na minha cabeça. E eu escrevi, acho que deu meio caderno escrito, gente. Acho que passei uns 3, 4 dias escrevendo sobre o Ho'oponopono para mim, naquilo que tava vindo, tá? E veio pra mim que o despertar da consciência da Morná Simeona foi por conta de uma situação. Chegou no momento da vida que ela percebeu que tinha alguma coisa ali que não ia. Porque tá, se o Ho'oponopono é uma ferramenta de cura, de corrigir o passado, tão poderosa, tinha feito efeito, né, surgido efeito, tava fazendo efeito, curava as pessoas, realmente dava resultados. Mas chegou uma hora que ela se colocou num beco sem saída. Tinha uma situação onde a pessoa que precisava se libertar, que estava viva, estava com mágoas e ressentimentos de alguém que estava morto. Como que eu coloco um frente a frente? Como que eu boto um morto na frente do vivo e falo, agora você se perdoa aí? Ela falou, peraí, se essa ferramenta é tão poderosa, criada pelo divino, né? E ela era uma pessoa muito conectada com a espiritualidade, muito sábia, uma energia maravilhosa que ela tinha. Você tem ideia, por onde ela passava, até os jardins floriam mais, né? Floresciam mais, a vida abundava dela, né? Superabundava dela. Então, aquela energia de vida divina que ela tinha dentro dela, aquele amor, aquela paz, aquela transcendência que ela tinha, acabava reverberando no ambiente que ela estava e mudava coisas. Gente, a história dela é simplesmente fantástica, tá? Dela, do Dr. Hugh Lane, até mesmo do Joe Vitale, né? Que é a continuação dessa história toda. Enfim, e ela viu que aquilo não dava certo. Tinha alguma coisa ali que não batia. E ela começou a se questionar e buscar isso em meditações, em orações. Então ela começou a debruçar cada vez mais nessa busca. E diz que um dia, numa das meditações dela, enquanto ela estava ali meditando, veio para ela que o outro não era o responsável pela sua dor. O outro era um mensageiro das dores que você carregava dentro. Ele era só um espelho. Ele era só o seu próprio reflexo. Olha, gente, eu não tinha entendido até agora porque que esse troço estava aqui. Os nossos olhos são a janela da alma, certo? Então tudo que eu vejo no universo, tudo que eu vejo fora de mim, primeiro eu estou vendo através do que eu carrego de informação na alma. Então se eu vejo, por exemplo, tá? Se eu tenho alguma crença padrão, se alguém me falou mal e eu aceitei esse mal como verdade sobre o Exu, sobre as entidades, sobre uma pombagira, sobre um dragão, sobre um unicórnio, né? Que eu já ouvi gente falar que unicórnio é coisa do capeta. Sobre um unicórnio ou sobre um santo, né? Dependendo da religião que você é, você fala de Nossa Senhora Aparecida, a pessoa quer morrer. E não tem nada a ver, né? São crenças. Então, assim, por que a gente reage à vida dessa forma? Por conta das informações que a gente adquiriu e armazenou na alma, certo? Só que aí ela descobriu
que os olhos, que são a janela da alma, só vê aquilo que já tá dentro dela. E que o outro fora da gente é só um espelho. Então, imagina que tem um óculos em você e em todo ser humano. Quando você tá conversando com alguém frente a frente, aquela situação chega pra você, aquela informação chega pra você, e a pessoa está de óculos, o que você está vendo? Os olhos da pessoa ou você está vendo o seu reflexo nele? Tá vendo o seu reflexo? Nesse momento, você tá vendo o que tá na minha frente aqui é o reflexo do meu olho. Então, o aparelho celular, a ring light, né, todas as informações que eu tenho aqui na minha frente são as mesmas informações que estão dentro da sua alma. Tudo que você está vendo aqui em mim está dentro da sua alma, armazenado como uma informação. E aqui são as informações mais profundas, purificadas, tá? Chegando na essência divina, ou seja, se conectando com os padrões ancestrais mais conectados com a divindade, com a verdade divina, tá? Tirando os véus que impediam você de se conectar com a sua verdadeira magia, com o seu verdadeiro poder, com a essência mais profunda do Ho'oponopono, com ferramentas mais profundas de cura e libertação, que são os decretos, que é uma maleta de ferramentas onde eu peguei ferramentas, né? Como o Ho'oponopono, o destruo e descrio, o descarto e desconsidero, palavras que têm poder e força para transformar a sua vida. Só que tudo que chega até você de informação, pessoas, circunstâncias, é apenas o reflexo da sua própria alma. É como se você estivesse olhando para dentro de você. E olha, gente, ontem esse óculos eu ganhei de uma amiga minha, que eu tinha muitas crenças e padrões compartilhadas com ela, que graças a Deus eu fui limpando ao longo do tempo, tá? Ela ainda continua sendo muito minha amiga, eu amo muito essa pessoa, mas as nossas vidas se separaram. Não tem mais o que combina, sabe? Não tem mais aquela coisa que liga, que fala, que tem que ser como era antes, que a gente vivia junto, era um na casa do outro o tempo todo, era tudo compartilhado, era viagem compartilhada, era tudo compartilhado. Hoje não tem mais. Eu estou aqui, ela está lá e... né? Enfim... Isso mostra pra mim. E ela continua do mesmo jeito que ela era, no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com a mesma vida. Mas eu percebi que eu não vibro mais naquilo, tá? Não compartilho mais do mesmo com ela. Tanto é que antigamente eu sempre tava olhando stories dela, pesquisando, vendo a vida dela, porque era uma pessoa que era muito próxima a mim. Tava sempre mandando mensagem, sempre falando. E de repente, do nada... foi se perdendo, né? E hoje até quando eu vejo lá que ela postou alguma coisa, não me dá aquele desejo de abrir e ver, sabe? Não tem mais essa conexão. Por quê? Porque eu fui fazendo os decretos e fui me limpando da energia que compartilhava com ela negativa, certo? Então, assim, a Morna Simeona entendeu que tudo que chegava pra ela era só um reflexo da própria alma. E que então aquela pessoa não tinha nada a ver com a vida dela no âmbito de ela está me fazendo algo. A única coisa que ela está me fazendo é servindo de mensageiro para entender o que eu tenho dentro de mim, que eu preciso limpar, que eu preciso curar. Então, a partir daquele momento, ela começou a perceber tudo que tinha à volta dela. E cada situação que chegava, ela olhava aquilo e falava, opa... você é a representação de uma crença que tá dentro da minha alma. É só o reflexo. Eu vou fazer Ho'oponopono pra você. Então ela ia lá e pegava a base do Ho'oponopono, as palavras-chave do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. E ressoava isso sempre para aquilo, tá? Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato. Pra limpar. Só que, gente... com o passar dos anos, eu entendi que cada uma destas palavras, né, dessas frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, carrega um texto por trás, carrega um contexto por trás, entende? Tem uma informação a mais que a gente não consegue entender. A princípio, quando o Ho'oponopono chegou pra mim de primeira, era só as frases.
E eu ressoava aquilo no japamala ali, nos cordãozinhos, nas bolinhas. Eu sou terapeuta. E quantos alunos eu não ensinei, até fazia japamala e vendia pra eles, porque não, na região que eu tava não tinha pra comprar. E eu ensinava eles fazerem, e eles queriam o japamala, e eu não tinha. Então eu comecei eu produzir o japamala e vender pros meus alunos de Ho'oponopono, de terapia. E, gente, vocês não têm noção dos efeitos que isso trouxe libertação pra muita gente. Então não é uma ferramenta ruim, é um processo, tá? Então tem um bebezinho lá, ele mama na mamadeira. Se você pegar um bebê de 3, 4, 5 meses e der um copo pra ele, não consegue tomar. Ele ainda não tem habilidade para aquilo. Então você começa a dar mamadeira, dependendo, vai chegando um certo momento da vida daquela criança, você vai inserindo o copo, né? E normalmente você não dá um copo pra ele, você compra aquele copo que tem um canudinho já, ou um biquinho, pra ele começar a tomar, ele começar a conseguir virar sem ser a mamadeira, sem ser o bico. Depois, aos poucos, você vai trocando, até que ele consiga segurar um copo e tomar sozinho, né? Aí ele consegue. Depois ele consegue segurar uma garrafinha de água, que aí ele tem mais força, mais estabilidade. E assim vai, tá? Então é um processo. Você vai pegando aquilo que a pessoa já aprendeu e vai inserindo algo novo, como eu falei, fragmentado. Só que aí o que acontece? Foi um momento da minha vida que aquilo serviu pra mim porque era uma crença que eu tinha que eu precisava das bolinhas. Até que chegou um dia, numa meditação, que falou pra mim, você está presa numa crença. E aí você não consegue evoluir mais. Então você acha que você só depende disso, desse objeto, dessa forma pra você fazer. E você vai ficar presa aqui, disso aqui você não vai passar. Tá na hora de você se libertar. Eu quebrei o meu japamala. Literalmente, eu explodi ele, eu arrebentei. Falei, eu me liberto aqui agora dessa prisão, que eu preciso deste instrumento para me conectar com essa ferramenta, ou com essa cura, ou com essa libertação. Não quero mais isso. Peguei todas aquelas bolinhas, elas estão aqui dentro da minha cestinha, que as bolinhas estão ali, elas são purificadas, são tudo, e elas servem para me lembrar que eu tenho uma ferramenta importante e que eu passei pelo processo. Eu já estive lá e hoje eu estou aqui. Então eu consigo compreender quem está lá, porque eu já estive lá. Agora, se eu jogo as bolinhas fora e abomino elas e falo que isso é errado, que não presta, que isso, que aquilo, eu crio uma nova crença e eu começo a rejeitar quem está no processo. Eu começo a criticar quem está no processo. Eu critico quem usa um japamala, eu critico quem usa um terço, eu critico quem está dentro de uma religião. Mas peraí, se eu estou no processo de evolução para parar de criticar, eu volto a criticar? Tá errado. Então eu tenho que ter as marcas permanentes daquilo que eu vivi para chegar até aqui, para compreender quem ainda está vindo no processo. E não julgar aquelas pessoas, e pelo contrário, entender que aquelas pessoas que estão aparecendo pra mim com aquilo, se aquilo me incomoda, se aquilo ainda está aparecendo pra mim, se eu ainda estou no processo. Ainda existem fragmentos dentro de mim daquela crença, daquele padrão. Minha alma não se libertou totalmente. Eu sou o bebê que cresceu um pouquinho, tô tomando no copo, mas de vez em quando eu quero a mamadeira. Eu ainda estou presa a algo que eu preciso me libertar. Esse é o processo de evolução. E essas ferramentas vão nos ajudar nesse processo de evolução, tá? Elas vão guiando a alma. Elas vão curando a alma, limpando a alma, purificando a alma, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai parar por aqui. Esse é o princípio do Ho'oponopono. É você começar a entender que ele é uma ferramenta maravilhosa, importantíssima, que vai fazer toda a diferença na sua vida, tá certo? E que, se você chegou nesse vídeo, você já pratica o Ho'oponopono, você já conhece o Ho'oponopono. Se você ficou até aqui, então, o final, é porque isso despertou o teu interesse. A tua alma falou, opa, vamos ouvir isso aí que parece que tem alguma coisa legal. É disso que a gente tá precisando. O Espírito falou, opa, esse é o caminho, é essa oração que você tá fazendo de conseguir ir mais a fundo nesse processo que você já iniciou, tá certo? Então isso aqui não vai chegar pra todo mundo. Eu não espero que esse vídeo tenha 300 milhões de visualizações em um ano, porque nem todo mundo tá nesse nível de espiritualidade avançado pra chegar nesse... E tá tudo bem, faz parte, né? Aqui é o começo.
É começar a mostrar pra você uma ferramenta que serve pra cura, pra libertação, mas de uma maneira mais espiritualizada, mais conectada com a espiritualidade, sem tanta dependência de ferramentas ou tudo mais, e para que você possa entender mais a fundo como isso funciona, tá? Exatamente qual é a função mais profunda dessa ferramenta. Certo? E aí, com o passar dos vídeos de Ho'oponopono, que a gente vai ter vários aqui, tá? Pelo jeito, eu achei que ia ser um só pra explicar o Ho'oponopono, mas eles estão dizendo que não, que por hoje é isso aqui, tá? E vão vir outros vídeos na sequência aí, quando eles mandarem. Então, deguste tudo isso, entenda tudo isso, comece a assimilar tudo isso, tá certo? No meu canal, eu vou deixar aqui também. O poder está em você. Tem um canal que eu comecei há muito tempo atrás, parei, não terminei, não continuei. Aí comecei o Tarô a Bússola da Alma. E esse eu estou trabalhando nele ainda, né? Trabalho nele, do jeito que eles mandam, quando eles mandam. E aí eles mandaram eu criar esse aqui que criei agora. E agora eu entendi o porquê, né? Então assim, no meu canal, o Poder Está em Você, tem várias coisas sobre as leis universais, sobre o Ho'oponopono, sobre um monte de coisa que eu acho que vai ajudar você a pegar os fragmentos, as pecinhas de quebra-cabeça, entendendo como eu cheguei até aqui, né, o meu trajeto até aqui. E talvez não, certeza que isso vai ajudar você. Então vou deixar aqui no link na descrição deste vídeo do Ho'oponopono os meus 2 outros canais, tá? Vou deixar os 2 aqui. Você vai onde você quiser, mas o que eles estão dizendo que é pra você ir realmente, que vai fazer né, que vai ter ligação, muita ligação com esse canal, é o poder estar em você, tá? E eu já vi que eu vou ter que voltar a trabalhar lá. É assim que acontece, gente, tá? Você vai trabalhando, você vai fazendo, você também vai, enquanto você está trabalhando para a espiritualidade, trazendo a informação, estudando, passando a informação para outras pessoas, quanto mais você conversa com as pessoas, quanto mais você fala sobre isso com as pessoas, mais insights você vai tendo, tá? Então eles estão dizendo aqui muito forte que é pra você pegar o conhecimento que você tem e sempre passar. Fala com seus filhos, fala com seus amigos, fala daquilo que você tá aprendendo, tá? Ou ressoa pra você mesmo, mas o falar vai fazer você entender cada vez mais isso, tá certo? Um beijo no coração de vocês, fiquem com essa parte do Ho'oponopono e nós vamos trazendo mais informações e deixa eles guiarem, tá? Nem sei tudo que eu falei aqui, nem sei como vai ser o outro vídeo, porque na minha mente, quando eu comecei isso aqui do Ho'oponopono, era um vídeo pra explicar o Ho'oponopono, um pra explicar o decreto, continuar com as tiragens de carta. E eles estão dizendo que não vai ser isso. Esse vídeo vai ser tiragens de carta e nós vamos trazer vários vídeos de Ho'oponopono, de decreto, de ferramentas que você pode ir utilizando neste contexto de despertar espiritual e de cura dessas informações que o tarô tá trazendo, tá? O meu outro canal, Tarô a Bússola da Alma, que eu vou deixar aqui, eles trazem mais avançado a percepção, que é o momento que eu estou agora. Agora eu entendi. Que é um momento mais avançado ainda que esse aqui de informação. Lá é pra gente louca, tá? Lá não é pros normal. Aquele que ainda tá na caixinha do normal, nem vai. Porque lá realmente é o Stitch. É o extraterrestre que vem e... Lá é um grau mais avançado. É tipo a faculdade. Não dá pra todo mundo, não. Isso que eu entendi. Porque o canal ainda não... Daqui esse dia eu tava falando, nossa, comecei o canal, tem 4.000 inscritos, mas quase ninguém assiste os vídeos. E eu me questionei muito nisso, eu até falei pra mim assim, quer saber, eu acho que eu nem vou mais gravar sobre isso aqui é coisa de louco, ninguém vai querer. E eles falaram, continua. Deixa tudo armazenadinho aí, porque desse jeito que tá aí não vai dar pra fazer depois. Porque eu vou gravando coisas do meu dia a dia, do meu cotidiano. Tipo aqui, essa bagunça dos colares. Daqui a pouco eu vou subir esse vídeo pro canal, vou gravar o vídeo
de Sagitário pra cá, vou gravar os outros vídeos, mas eles querem que eu nem tirei a bagunça do lugar. Quem chegar aqui agora vai ver uma bagunça generalizada. Carta que minha neta jogou pro chão, creme que deixaram fora do lugar, meus colar, bagunça ali em cima da mesa. E eu não mexo enquanto eu não vejo os sinais e eles não, né, eu gravo às vezes quando tem que gravar e eles falam, agora você pode mexer, agora acabou aqui. Aí eu vou lá e arrumo. Tá? Então aqui ainda tem muita mensagem pro outro canal e nem vai chegar agora, porque tem muito vídeo de sinais lá pra vir antes do que tá tudo aqui. Então lá eu tô assim, no passo a passo, mostrando meu dia a dia e como eu vejo os sinais do que eu quero. O meu desejo de ficar milionária, do dia pra noite, minha vida mudar. Gente, não é mudar. Ah, você vai trabalhando, você vai ganhando no YouTube, você vai crescendo, você vai... É assim a vida. Não é assim a vida. Eu vou estalar meu dedo, isso vai acontecer quando eu estiver curada do padrão e da crença que me impede de chegar lá. E eu estou curada. Eu vou estalar meu dedo, isso vai acontecer. Tá? Eu sei que está batendo na porta já, é só eu abrir. E eu estou abrindo essa porta na minha vida neste momento. Tá certo? Porque é possível. A gente tem que entender que tudo é possível. Você só precisa acreditar. O poder da criação está dentro de você. Não importa o tamanho, não importa se... Pelo contrário, se falar que é impossível acontecer, que é difícil, aí é que tá Deus. Então é lá que eu vou. É no impossível que eu quero agir. Porque eu quero me conectar com a essência divina dentro de mim e saber que o poder tá em mim. E eu vou manifestar. Tá certo? E não é do dia, não é gradualmente, pouquinho em pouquinho, vai crescendo, vai ganhando, vai fazendo. Não, é do dia pra noite, é da água para o vinho. Essa mensagem veio pra mim há muitos anos atrás, que a minha vida mudaria do dia para a noite, da água para o vinho. E essa semana chegou a mensagem de que está feito. Que eu passei pelo processo, que eu consegui evoluir, que eu consegui me limpar, que eu consegui me curar daquilo que me impedia de entender que é da água pro vinho. Jesus chegou no 7, água pro vinho. O resultado da sua oração muda. E não precisou da uva para transformar água em vinho. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não precisou da uva. Ele pegou a água e transformou em vinho. Não é um processo demorado, não é um processo lento, não é esperar por aquilo. Quando um desejo chega no seu coração, eles estão dizendo, da água pro vinho. Já está disponível. Sabe por que demora? Porque tem esse processo? Porque você não está pronto para manifestar. Você não tem dentro de você a consciência de poder divino de manifestação. Só que eu tenho despertado essa consciência dentro de mim. Tudo isso que tá aqui de colar, eu manifestei, porque eu amo isso aqui. E tudo isso aqui eu ganhei, tá? Brinco eu ganhei, colar eu ganhei. Eu fui manifestando, eu fui trazendo. Por que a gente manifesta coisas tão pequenas? E quando é o grande a gente não consegue? Porque a gente aprendeu que não pode. A gente perdeu a consciência, tá? Mas chegou pra mim. Chegou a hora de eu colher aquilo que eu desejo. E o outro canal começou por isso. Nesse processo de passo a passo de como eu estou fazendo para reconhecer as crenças e padrões que me impedem de manifestar este meu desejo. Não, gente, não é outro, é esse. É daqui que vai sair o meu dinheiro, os meus milhões para construir a minha fazenda, o meu aras, a minha pousada, né? Porque o meu desejo, o desejo do fundo da minha alma é construir um lugar paradisíaco, é o paraíso, onde quem pisar o pé pra dentro daquela porteira e olhar vai falar, daqui eu não saio do mesmo jeito. Vai se conectar com essa essência divina de um jeito, mas de um jeito tão poderoso que quando sair daquele lugar não é mais a mesma pessoa. Vai estar transformado, vai estar mudado, vai estar curado, vai estar sarado. Sabe? Eu tenho tudo esquematizado na minha cabeça do que eu preciso fazer. Claro, fragmentado. Então tem muita coisa aí que vai vindo percorrendo, né? Essa semana já veio muita informação nova. Então vai ser um negócio bem bacana. Porque é a espiritualidade que tá criando. Mas para isso eu preciso do recurso financeiro. E eles estão dizendo, pra gente trazer o recurso financeiro, você precisa aceitar a criatura. Não adianta eu jogar uma maleta de milhões no seu colo se a sua alma acha que o dinheiro é ruim. Ela vai expulsar esse dinheiro da sua vida em 2 tempos. É um processo de aceitar que o muito dinheiro é bom. Porque a alma não entende isso. E se você tá aqui, tá ouvindo isso até agora, é porque você também tá nesse processo. De ter coisas grandiosas pra fazer.
nesta terra para trazer mensagens pro mundo, para criar coisas magníficas. Deus quer criar através de mim, de você, coisas magníficas. Aquilo que desperta, sabe? Você fala, meu Deus, que lindo, meu Deus, que maravilhoso, ai, que sensação. Vai pra um resort, vai pra Disney, né? Vai pra um lugar que aquilo agrada você, que tem beleza, que tem riqueza, que quer... É óbvio que você gosta, porque é de Deus. A divindade é perfeita. Você nasceu para ter abundância, para ter prosperidade, para ter fartura. Por que você não está tendo? Porque você precisa se curar daquilo que colocar dentro de você como informação distorcida. E nesse outro canal tá o passo a passo do que eu estou fazendo para me libertar. Então os sinais que eles estão me dando, o caminho que eu estou percorrendo para manifestar o dinheiro que chegou. Eu creio, eu declaro que chegou o momento de eu manifestar, certo? Porque hoje eu tenho consciência que o dinheiro está aqui para me servir. Ele é um servo de Deus, ele é Deus me servindo. Para que eu possa viver a matéria. Ele é necessário. Ele é o poder de criação da matéria, criatura. Sem ele não há vida na matéria. Ah, eu sou espiritual, ótimo, você tem um espírito, mas o seu espírito nesse momento para viver nessa matéria precisa do corpo. A alma precisa do corpo e o corpo precisa da matéria. Eu preciso de água, eu preciso de luz, eu preciso de roupa, eu preciso de alimento, eu preciso de experiências, eu preciso da matéria, do que é material. E qual é o poder do dinheiro? O real poder do dinheiro? Criar a matéria. Criar o que é material. Para eu comprar essa roupa, alguém precisou de dinheiro para extrair o tecido da natureza, certo? Para confeccionar o tecido, para confeccionar a roupa. Só que para isso ele precisou de maquinário, ele precisou de mão de obra, ele precisou de tempo, ele precisou de combustível, ele precisou de tanta coisa. Então ele precisou do dinheiro para comprar tudo isso. E para eu adquirir a roupa que ele usou, que ele confeccionou, que ele trouxe à existência da cabeça do direcionamento que ele tá tendo, da inspiração que ele está tendo, para servir aqui, ó, pro corpo, eu também precisei de dinheiro para comprar. Então precisa de dinheiro para... Ah, tá, vamos pegar aqui uma coisa importante. Pera, vamos ver alguma coisa que é extraída direto da natureza, que fica mais fácil de você entender que é da natureza. Móveis. Não vem da madeira? Madeira vem das árvores. Certo? A madeira não vem das árvores? A madeira vem das árvores, gente. Então eu preciso de maquinário para cortar a árvore. Certo? Estão mandando eu tirar os clipes que eu coloquei aqui, dizendo que eu estou me libertando. Ó, tá vendo? Isso é um sinal, gente, ó. O clipe começou a quebrar na minha mão, eles estão mandando eu tirar pra me libertar. Que é o Vive a Cores com vocês, ó. Tava preso, tá? Então eu estou me libertando de tudo aquilo, de todas as energias que me aprisionaram até aqui, me impedindo de entender que Deus é Deus e que o dinheiro é dele. Ele traz de onde ele quiser. E só o que me impede de alcançar isso são as minhas prisões, são as energias que estão me aprisionando. E a partir de agora eu me conecto com o divino para trazer à existência aquilo que eu preciso para cumprir a outra parte da minha missão, do meu propósito, da minha missão. Tá certo? Como eu faço isso? Quando eu reconheço que tem uma prisão, como eu reconheci aqui agora, ó, é um ferro, é um grampo, ó. E tá aqui no meu imã do dinheiro, ó. Sou um imã do dinheiro. Só que aqui tem um negócio de grampo que alguém veio e colocou, ó, de grampeador. Grampeador aprisiona. E olha o tanto de grampo que tem aqui. Você está aprisionado em crenças e padrões de várias mentalidades, no coletivo, né? Ó, coletivo. Muita gente junto. Eu tô tremendo demais, gente, vocês não têm noção. Começou a me dar uma tremedeira, mas uma tremedeira. Olha aqui. Ó. Que horrível.
eu me desconecto, me desprendo de tudo aquilo que era energia coletiva, que fala que isso aqui não é bom, que isso aqui não pode, que isso aqui não deve, e me torno um imã do dinheiro, do Ho'oponopono. Lá da Betty Russo, ela tem os cursos do imã do dinheiro, né? Ela fala muito de Ho'oponopono. E eu vou chegar numa parte mais, eu vou continuar aquilo que ela começou, trazendo uma informação mais profunda, tá? Olha aqui, me libertei. Acabou. Agora eu vou pro caderno e vou fazer um Ho'oponopono, vou fazer um decreto, tá? Usando todas as minhas ferramentas e principalmente finalizando com o Ho'oponopono, me libertando de todas as dores que me aprisionavam e me impediam de ter a minha aposta abençoada, realizada. O meu desejo realizado, tá certo? Para isso que serve essa ferramenta. Quando você reconhece algo que te aprisiona, quando você reconhece, os seus guias e mentores te mostram situações que estão ali te aprisionando, você vai lá, faz um ato profético, você tem que ter uma ação, você tem que ter uma ação, você tem que ter uma ação. E às vezes você fala, meu Deus, mas que ação? O que eu tenho que fazer? Tirar um grampo do grampeador de um jogo que estava preso e dizer, eu estou me libertando de tudo aquilo que me aprisionou, de todas as energias. O ferro é condutor de energia. As energias aprisionadas do coletivo, que dizem que o dinheiro é ruim, que o dinheiro não presta, que ganhar na loteria é ruim, que, sabe, que jogo é ruim, que é demônio, que é não sei o que, que é não sei o que. Isso que tá me impedindo de ser um imã do dinheiro para trazer o meu dinheiro. E nesse momento, eu me conecto. Eu sou um imã para apostas abençoadas. Eu sou um imã manifestador de premiações milionárias, de apostas abençoadas. Sempre que eu fizer um jogo na intenção de ter aquele dinheiro nas minhas mãos, ele vai vir pra mim, porque agora eu sou um imã. Olha aqui, é uma intenção, uma ação. Ah, você tem que fazer algo. Uma ação profética, ó. Uma ação profética, uma intenção profética. Eu profetizo que eu sou um imã de dinheiro e o meu dinheiro vem da loteria. E toda vez que eu fizer um jogo de loteria, com a intenção de ganhar aquele dinheiro, de receber aquele dinheiro, de pegar aquele dinheiro nas minhas mãos, ele vai vir pra mim. Porque agora, a partir desse momento, eu me torno um imã do dinheiro. Receba aí desse lado. Porque se essa informação chegou pra mim, ela está espelhando o que você tem dentro do seu espírito desejando. Você precisa de dinheiro pra pagar suas contas? Pra dar uma vida melhor pra tua família? Pra viver o melhor dessa vida? Pra que você precisa de dinheiro que não tá chegando nas suas mãos? Declare que você é um imã do dinheiro. Arruma um imã, coloca moeda, fala, eu sou um imã de dinheiro, tá? E se vier na tua cabeça de que vai ser da loteria, coloca aqui, ó, o papelzinho, gruda ele nos ímãs. Eu sou um imã de dinheiro. E detalhe, esse imã é de uma caixa de som. A palavra revelada, falada. Certo? A caixa de som é o que, gente? É o que traz o som pro mundo, é o que ecoa mais alto, é o que grita mais alto, né? A caixa de som tem o poder de amplificar o som, de aumentar o som. Então, nesse momento, eu estou usando um amplificador neste som, nesta minha palavra, nesta minha oração. Eu me torno um imã de loteria. E toda vez que eu fizer uma aposta abençoada, seja lá qual for, aquele prêmio é meu. E eu estou amplificando isso, aumentando este som e reverberando ele mais alto, para minha alma ouvir mais alto e para o mundo ouvir mais alto, para o universo ouvir mais alto. Está num amplificador. Isso é percepção. E é assim que você usa o Ho'oponopono de forma mais profunda. Reconhecendo esses padrões e destruindo ele de dentro de você. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato por ter até aqui armazenado crenças e padrões que me impediram de manifestar o dinheiro que eu precisava para cumprir o meu propósito e missão nessa vida. Fica com isso aí. Bora para os próximos vídeos. Vou tirar agora Sagitário para subir pro canal também. E mais pra frente eu gravo outro do Ho'oponopono. Gravo mais do... E a minha piranha é verde, tá, gente? Tá trazendo cura pros meus pensamentos nesse exato momento. E vou jogar
isso aqui fora, que eu nem quero esse grampo aqui. Porque ele estava... Ah, o grampo é ruim. Não, mas esse é porque ele estava me aprisionando. Eu jogo fora. Toda essa energia compartilhada nesse coletivo que estava me aprisionando, eu jogo fora. Tá certo? Não quero mais. Mas que delícia, gente. Isso é mágico. Mágica. Olha a carta que saiu aqui numa leitura que eu fiz ontem pra mim. Mágica. Vou ler pra vocês que eles estão mandando. Faça um pedido. Faça um pedido. Acredite em milagres. Acredite em milagres. Você está conectado com a magia. Tá aqui meu pedido. Eu sou um imã de loteria. A partir de hoje, eu sou um imã de loteria. Toda vez que eu fizer um jogo, toda vez que eu fizer uma aposta, seja qualquer coisa que seja relacionado à aposta, eu sou a ganhadora. Eu manifesto isso aqui e agora e para sempre. E destruo e descrio tudo aquilo que me impediu até aqui de receber, de manifestar e de criar. Eu sinto muito. Vamos fazer igual a Beth Russo, gente? Eu amo o jeito que ela faz. Aposta. Maravilhosa e abençoada. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu me perdoa. Assim é, está feito. Eu entrego. Eu confio. Eu aceito e eu agradeço ao universo, à divindade em mim e a toda a espiritualidade. Me curo e me liberto. Curo e liberto a todos aqueles que estão envolvidos na mesma energia, compartilhando da mesma crença, do mesmo padrão, da mesma energia. Liberto os meus ancestrais, curo a minha ancestralidade dessas crenças e padrões, libertando as almas vivas ou adormecidas. Liberto e curo a minha descendência para que eles tenham uma nova mentalidade, uma nova consciência de dinheiro, de poder, de manifestação e de jogo, de loteria. Ah, você tá incentivando? Tô! Você manifesta de onde você quiser, criatura. Tira essa crença da cabeça. Ah, porque jogo é ruim quando você tem uma crença negativa. Você atrai aquilo que você acredita. Quebra essa crença de dentro de você hoje. Faz Ho'oponopono pra ela. Tá certo? Você não ensinou a fazer Ho'oponopono. Se você chegou nesse vídeo, com certeza você conhece. Se você não conhece ainda, vai lá no canal da Beth Russo. Procura lá, Beth Russo. Ho'oponopono mágico. Começa por lá, tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Amo muito vocês. E hoje eu tô muito feliz. Esse vídeo foi, pra mim, libertador. Tchau, tchau.